Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco, na nossa igreja, bem como a todos aqueles que estão nos assistindo, que posteriormente irão nos assistir. Que o Senhor derrame sobre cada um da sua graça, do seu poder. Que o Senhor faça os milagres que você tanto tem pedido e clamado a Deus. Meus amados, nesta noite maravilhosa de domingo, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no capítulo 21 do livro do Gênesis, no versículo 9 em diante, tá bom? E vamos ministrar uma palavra que tem como tema: Deus não abandona ninguém. Diz assim o versículo 9 do capítulo 21. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. E o menino. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus-lhe os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dá uma palavra muito maravilhosa, muito inspirada. Derrama das tuas ricas e maravilhosas bênçãos. É o que nós te pedimos. Fala com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, como eu tinha dito antes, nós vamos ministrar esta palavra que tem como tema: Deus não abandona ninguém. Para que nós possamos finalmente chegar ao texto que nós lemos, eu vou relatar um pouco da história do passado que desencadeia, que chega até este acontecimento. Escutem bem. Deus chamou Abraão e disse a ele que ele saísse do meio da sua terra e da sua parentela, e que ele fosse para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. Abraão comete o primeiro erro
quando leva o seu sobrinho chamado Ló, juntamente com ele. Posteriormente, gera-se um conflito entre os pastores, os cuidadores do gado, do rebanho de Abraão e os cuidadores do rebanho de Ló. É interessante que Abraão foi quem recebeu a promessa. É quem era para ser o detentor de todas aquelas terras. Mas, mesmo assim, ele diz, olha, Ló, meu sobrinho, você pode escolher qual o local que você quer ficar com o seu rebanho, com os seus empregados, com a sua família. E aí, queridos, Ló, de forma inconsciente, Ló, se aproveitando da situação, escolhe o melhor local, onde tinha mais água, onde tinha mais pasto, sendo que o justo e o correto era que ele tivesse dado a opção do seu tio escolher, já que ele era o detentor da promessa, já que era a Abraão que Deus tinha dito que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E aí, queridos, em um dado momento, Abraão ficou muito triste, estava muito chateado, estava cabisbaixo, porque ele tinha o grande desejo e vontade de ser pai, de ter um filho. E aí, queridos, Deus promete que lhe daria um filho. Porque ele estava se lastimando que o seu empregado era que iria ser o herdeiro de todo o patrimônio, de toda a fortuna, de todos os empregados que Deus tinha dado na mão de Abraão. Consequentemente, da terra que o Senhor também o daria a ele e a sua descendência. E aí, queridos, Deus diz, olha, não vai ser o teu empregado que vai ser o teu herdeiro. Não é ele que vai ficar com tudo que eu te dei. Eu vou te dar um filho. E aí, queridos, o tempo começa a passar e na mente de Abraão e de Sara, aquela promessa não iria se cumprir. À época, Abraão, já com mais de 75 anos, Sara também já idosa, já há tempos já estava no período da menopausa, ou seja, onde a mulher não produz mais, não há mais capacidade humana normal da mulher engravidar e ter um filho. E isso a cada dia mais entristecia e angustiava eles. Não é? Não vou aqui julgá-los, mas na essência humana, cada um de nós temos pressa. Ora, quem é que não queria ganhar hoje todos os presentes de aniversário de uma vez só, dos próximos 20 anos? Eu queria. Todo mundo queria. Quem não queria receber adiantado da empresa o salário dos próximos 10 anos, tudo de uma vez? Não era bom, não? Comprar uma casa, um carro novo, todo mundo queria. Então, o ser humano, pela sua própria essência, ele é imediatista, ele é apressado. E principalmente quando o ser humano quer muito uma coisa e não consegue, uma pressa toma de conta dele. Esse ser humano fica ansioso, fica com vontade. Ele quer antecipar os dias, ele quer que chegue logo. Imagine aquela viagem que você projetou lá para o final do ano, né? De ir para outro estado, para outro país. Então a pessoa fica naquela ânsia, querendo. E aí, quanto mais dias iam se passando, mais Abraão e Sara duvidavam mais no seu interior. Achavam que aquilo
não iria acontecer, que aquela promessa não iria se cumprir. Na verdade, eles foram injustos com Deus, porque eles tinham que observar tudo que Deus estava fazendo na vida deles. As riquezas que Deus tinha dado, os patrimônios, o respeito que Abraão tinha ganhado naquela nação. As pessoas, além de respeitá-lo, o admiravam e percebiam que algo sobrenatural acontecia na vida dele. Porque tudo que eles faziam dava certo. Porque a mão do Senhor estava sobre a vida deles. E o Senhor ia cuidando, o Senhor ia prosperando, e tudo ia dando certo. E aí, queridos, em um dado dia, esse casal, eles resolvem dar um jeitinho brasileiro, mesmo sem serem brasileiros. Pasmem vocês. Eles resolvem buscar fazer algo que eles achavam que Deus não estava conseguindo. Que era justamente que uma das empregadas deles, chamada H, que era escrava na época, viesse a se deitar com Abraão, porque era um costume da época, quando a esposa não conseguia ter filho, ela dava uma das empregadas, o termo da época, para que a empregada pudesse gerar filho em seu lugar. Era esse o termo utilizado. E aí, dessa forma, se procedeu. H se deitou com Abraão, seu patrão, e aí engravidou. É interessante observar os capítulos anteriores também, que registram momentos de discórdia, momentos de desentendimento, onde já na gravidez, segundo os relatos bíblicos, Agar já estava se achando, já estava se sentindo, porque estava grávida de Abraão. Apesar de ser uma escrava, apesar de ser funcionária, mas o seu ventre era bom, gerava. E de um homem já bem idoso, ela conseguiu engravidar. E aquela criança vai e nasce. E aí continuam-se os conflitos agora entre Sara, Agar e Ismael, o filho de Abraão e de Agar. E vai ficando um clima chato, um clima difícil de se conviver, até chegar a um clima insuportável. E aí, Deus vai e cumpre a promessa na vida de Abraão e Sara. Eles já com a idade de 100 anos, o Senhor vai e cumpre a promessa que ele tinha feito. Por quê? Porque Deus não abandona ninguém. Deus, ele não abandona ninguém na precisão, na necessidade, e não abandona ninguém nos momentos mais difíceis. Ele não nos abandona, ele não deixa de cumprir as promessas que ele tem na vida de cada um de nós. E assim, ele supre o desejo do coração, a vontade daquele casal, que era de gerar um filho. E Deus opera este grande milagre na vida deles. Aquele casal que financeiramente, socialmente, materialmente, já eram completamente realizados. Eles tinham muitas conquistas. Eles tinham chegado a um patamar financeiro que muita gente queria, que muita gente invejava, que muita gente reconhecia que era a mão de Deus. Mas eles tinham uma falta. Eles tinham um vazio. Eles queriam muito um filho deles mesmo. E Deus, como
Ele ama nos agradar. Deus ama nos fazer feliz. Deus, ele trabalha em nosso favor. Ele batalha e guerreia por nós. É o desejo e a vontade de Deus suprir todas as nossas necessidades e realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Assim como um pai que se alegra quando um filho conquista algo, quando um filho se forma, quando o filho compra o seu primeiro carro, compra a sua casa, ou qualquer uma outra conquista que o filho almeja, e o pai ali se realiza com o filho e torce e caminha junto e festeja junto como se fosse um troféu. Da mesma forma é Deus. Deus, ele se alegra com a nossa felicidade. Deus, ele fica feliz, ele vibra com as nossas conquistas. Afinal, ele é o nosso maior torcedor. Ele é aquele que fica na expectativa pela nossa vitória. Ele caminha conosco cada passo, nas lágrimas, nas dificuldades, sabe? Ele trilha conosco nos caminhos espinhosos, nos caminhos da perseguição. Quando pensamos em desistir, quando passamos por dificuldades, quando achamos que não vai dar certo, Deus está ali do nosso lado, dizendo: filha, filho, vai dar certo. Você vai conseguir. Você vai alcançar. Você vai tomar posse dessa vitória. Eu já determinei que essa vitória é sua. Que essa conquista vai fazer parte da sua vida. Que esse sonho vai ser realizado. Assim é Deus. É assim que Deus age. E nesse capítulo 21, ele relata ali a circuncisão de Isaac, aos 8 dias de nascido. Mais na frente ele relata o momento que Isaac foi desmamado. E que Abraão deu uma grande festa. E aí, a partir do versículo 9, ele relata justamente Sara zombando daquela situação. Olha como o ser humano ele é ingrato. Olha como o ser humano ele se comporta mal. Ora, ela teve a honra, né? Mesmo sendo um erro de Sara e Abraão, mas Agar teve a honra de poder ser aquela que ia dar filhos ao patrão. Com certeza, a partir da gravidez, ela passou a ter uma vida diferente. Porque ela não era mais agora uma empregada normal. Ela não era mais agora somente uma escrava. Ela era a mãe do filho do patrão, do senhor da época. Então, pode ter certeza que ela passou a ter um tratamento diferenciado. Que ela passou a não trabalhar mais como escrava. Que ela passou a ter uma vida melhor, uma vida mais digna, uma alimentação melhor, vestimentas melhores, regalias. Pode ter certeza que agora tinham outras escravas para ajudá-la na sua gravidez, para ajudá-la após o nascimento da criança, para ajudá-la com a criança. Mas Deus deu essa grande oportunidade, permitiu que acontecesse, e ela passou a ter uma vida melhor, mas não sabe aproveitar. Ela gera um clima chato, um clima ruim, um clima insuportável. Olha o ponto que chega. Ela zombando do patrão, da patroa, do filho do patrão. Ela zomba do irmão do seu filho por parte de pai. Olha como o ser humano, ele pratica coisas terríveis. Essa mulher teve uma mudança de vida, mas ela não soube aproveitar o momento bom da vida dela. É por isso que, queridos, nós temos que valorizar cada coisa que Deus nos dá. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente zomba,
Às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não cuida, e aí muita gente perde as bênçãos de Deus porque não sabe valorizar, porque não sabe aproveitar, porque não sabe dar o devido valor, porque não sabe ter cuidado. E aí, ela irrita tanto a Sara, que Sara vai e diz para Abraão: olha, não tem mais como conviver com essa mulher. Essa mulher, ela é folgada, sabe? Ela zomba da gente, ela manga, ela quer estar por cima da carne seca. Não há mais como conviver. Eu sei que é seu filho, eu que de forma errada tive a ideia, mas não dá mais. E aí Abraão, ele se entristece com aquela atitude, ele fica preocupado como será agora a vida daquele jovem, dali para frente, sendo criado sem a presença do pai, sem a educação do pai. Mas Deus vai e fala com ele. Deus vai e diz para ele que ele permitisse, que ele deixasse que Agar e Ismael fossem. Que Deus ia cuidar dele. E que por ele ser filho de Abraão, ser a semente de Abraão, Deus iria fazer dele uma grande nação. E aí, queridos, lá no versículo 14 diz que Abraão se levantou pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar e pôs sobre o seu ombro e lhe deu o menino e despediu, que eles foram embora. Escuta bem, aqui a gente pode perceber a injustiça. Poxa, como é que um homem rico desse, um dos mais ricos da época, que tinha muitos empregados, tinha muita fortuna, manda o filho ir embora com um odre de água, com um pouco de pão? Não poderia ele dar água em fartura, em abundância, pão, fruta, outros alimentos, dar alguns empregados para que pudesse cuidar do seu filho e de Agar? Mas observem que aqui, como homem, Abraão falha. Abraão deixa a desejar, porque ele deixa o filho em más condições, sem uma estrutura mínima nem de água. Sabe? Escuta. Deus poderia muito bem dizer: bem feito, Agar. Você está colhendo o que você plantou. Você foi expulsa da casa dos patrão porque você esbanjou, porque você quis humilhar, porque você quis estar por cima da situação. Você foi soberba, você foi orgulhosa. Você não soube aproveitar a chance que eu te dei, a oportunidade que veio na sua vida. Escuta bem. E aí Deus se depara com aquela situação. A água se acaba. E agora Agar sai de perto do filho para não ver ele morrer. É interessante, querido, como se fosse muita gente que dizia: pai, tem que sofrer mesmo. Teve tudo na vida, sabe? E jogou. Quantas pessoas, queridos, não jogam tudo fora? Quantas pessoas Deus abençoou e teve um bom emprego, e a pessoa fez de tudo para ser demitida, para sair, esse emprego lá presta, esse emprego ruim. Quantas pessoas tiveram várias oportunidades boas em várias áreas da vida? Quantas pessoas estiveram dentro da igreja, mas só conseguiam criticar, só conseguiam apontar e ver defeitos, só conseguiam estar insatisfeitas, e hoje estão fora da igreja, sem forças para voltar, sabe? Sem coragem de pedir perdão,
como aquele filho pródigo, que disse: eu pequei contra o Senhor e perante o céu, mas eu vou voltar e pedir perdão. Nem que eu seja um empregado, nem que eu seja um menor, mas é melhor ser humilhado, ser o menor na casa do Pai, do que estar no mundo, experimentando o que o inimigo tem de pior. Porque o que o inimigo dá é o pior. Mas muitos não conseguem pensar desta maneira. Infelizmente, perderam tudo. Muitos e muitos perderam família, perderam os filhos, perderam o emprego, perderam a confiança, sabe? Por quê? Porque onde passaram, nos empregos que passaram, deixaram o nome sujo ali muitas vezes. Roubavam na empresa, furtavam, desviavam dinheiro, falava do patrão, criticava, gerava um clima chato ali na empresa. E em várias áreas. Que você possa imaginar, há pessoas que desperdiçam, que jogam fora aquilo que Deus dá. Mas Deus é tão bom que não abandona ninguém. E ele vai e diz: olha, eu ouvi a voz do menino. Ou seja, observe que nós não identificamos H orando. H conviveu muitos anos vendo o seu patrão e a sua patroa pessoas fiéis a Deus. Pessoas com quem Deus falava. Pessoas com quem a presença de Deus ali estava e ela não aprendeu. É tanto que o que a gente vê ela fazendo, o que é? Desistindo. Dizendo: olha, está tudo perdido. Eu vou sair aqui de perto, porque eu não quero nem ver ele morrer. A gente não vê em momento nenhum ela clamando, dizendo: Deus de Abraão, Deus que tanto cuidou dele, que fez tantas coisas, tem misericórdia de mim. Queridos, é verdade que muitas vezes Deus age sem a pessoa pedir, sem a pessoa orar. Deus pode fazer isso. Mas é obrigação de cada um de nós, em todos os momentos, clamarmos a Deus. Dizer: Senhor, tem misericórdia, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, eu joguei fora tudo que eu tinha, eu desperdicei os meus bens, tudo que eu tinha, mas pedi misericórdia. E a gente não consegue perceber H fazendo isso. Quando o ser humano age dessa maneira, que ele não procura Deus, que ele não clama a Deus, a sua situação fica mais difícil e fica mais complicada. E o que a gente escuta aqui é o anjo dizer: olha, Deus ouviu a voz do menino. Ou seja, o menino orou. O menino aprendeu com seu pai. Ele aprendeu, no meio que ele convivia, que existe um Deus que é poderoso. Que existe um Deus que não abandona ninguém. Que existe um Deus que cuida, que tem misericórdia, um Deus que perdoa. E um Deus que não quer ver o nosso mal, muito pelo contrário, mas um Deus que quer ver o nosso bem. Um Deus que não, mesmo sendo culpa da gente, mesmo ele tendo advertido, tendo falado, orientado, ainda assim ele não se alegra com o nosso sofrimento. Sabe? Ele não fica ali para poder... O ser humano é que faz isso. Nós, cada um de nós, somos mestres em passar as coisas na cara das outras pessoas. A gente espera aquele momento para dizer: eu não te disse? Eu não te avisei? A gente é mestre nisso. Mas Deus não. Deus, ele não age dessa maneira. Deus utiliza a situação para que a gente possa aprender com ela. Mesmo no silêncio dele. O que nós percebemos é que Deus não culpa ela. Não culpa Ismael. Deus, em maneira de... olha, você pisou na bola, você errou, você vacilou. Não.
Deus não diz nada. Deus só entra com providência. Providencia a água. Deus só cuida deles ali e diz: olha, eu farei dele uma grande nação. E ali, quando ela abre os olhos, ela contempla a sua necessidade. Observe que era algo tão barato, porque a água é barata. Visto a utilidade da água para o ser humano, a água é barata nos dias de hoje. Mas ele diz, não tinha algo que era barato. Algo que na época ninguém nem vendia. Hoje aqui vende os garrafões de água, chega em casa a água encanada, a gente paga a fatura. Mas naquele tempo não tinha quem vendesse. Era totalmente de graça. Uma água limpa, cristalina. Mas eles não tinham. Eles não tinham para sobreviver. Só que eles não tinham, não era só a água. Eles não tinham a fé. Eles não tinham experiência com Deus. Eles não tinham até aquele momento passado por dificuldades. Por quê? Porque na casa que eles moravam tinha alimento, tinha água, tinha local para eles dormirem. Eles tinham um lar. E agora não, eles tinham perdido tudo. Mas Deus começa a suprir cada necessidade. Deus providenciou a água, o bem útil para a vida deles. E Deus disse que iria torná-lo uma grande nação e tornou. Por quê? Porque Deus não abandona ninguém. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você que se acha desprezado, abandonado. Você que acha que não teve sorte na vida, que nada deu certo. Ou o que deu, você consegue reconhecer que você jogou fora, que você perdeu, que você mesmo destruiu. Deus não te abandonou. E nem vai te abandonar. Mas tem a atitude de Ismael. Ore a Ele. Busque a Ele. E pode ter certeza que Ele vai entrar com providência na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um. Dar um restante domingo maravilhoso. Uma semana muito tremenda. Que o Senhor te guarde, te proteja, te guie. Você está convidado para assistir um culto juntamente conosco. E que o Senhor derrame da sua graça sobre você e sua família, em nome de Jesus.